Lucas 4. Abra comigo sua Bíblia, seu tablet, seu iPad, seu celular. Vamos juntos meditar nesse texto que eu sou apaixonado. Lucas capítulo de número 4, o verso é o primeiro. Lucas capítulo 4, verso 1. Amém. Quem achou? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo. Só aqui já dá mensagem, gente, ó. E Jesus, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, onde foi tentado durante 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. E no final desse período ele teve fome. Só até aí. E graças a Deus por essa palavra. Eu sou apaixonado desse texto aqui, pastor Mateus, porque isso aqui resume a nossa vida, né? A gente acha que para ser espiritual a gente precisa ir ao céu. E Jesus ensinou que para ser espiritual ele veio na terra. Ele não precisou ir. Ele inverteu. Então Jesus nesse texto, no capítulo 4, você vai perceber que tem outras traduções, outros relatos. Você vai ver que Mateus fala sobre isso. Marcos no capítulo 1 também fala sobre essa passagem. Mas o Lucas 4 ele dá uns detalhes que os outros dois não dão. Aqui vai mostrar que Jesus nos ensina que ser humano é a forma mais íntegra de ser espiritual na terra. Ele poderia vir só como Deus. Tem uma teologia que diz que Jesus ele era 50-50, né? Ele era meio a meio. Não, ele era 100%. Na mesma intensidade que ele era homem, ele também era Deus. E por que ele fez isso? Porque lá atrás, uma pessoa que até então era símbolo de referência, era o guia, Mateus, que a gente tinha como exemplo. Então, quando você vê Paulo dar nomenclatura a Jesus, olha que interessante isso aqui. Você vai ver que na Bíblia Jesus é chamado de muita coisa. Jesus é chamado de leão. Ele é chamado de alfa e ômega. Isaías capítulo 9 vai dizer assim que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é chamado de pedra de esquina, mas Paulo vai dar uma nomenclatura que ninguém dá. Paulo diz assim, Jesus ele é o segundo Adão. Isso aqui é para resumir a teologia. Por quê? Porque teve um primeiro. Aí Jesus vai dizer assim, eu poderia muito bem descer na terra como Deus, mas não vou descer como Deus e como homem. Como Deus eu sou o Messias. E como homem eu sou o segundo Adão. E o que é o segundo Adão? É o ser humano que poderia passar a mesma coisa que o outro passou. Porque Jesus está dizendo assim, Pai, eu vou descer na terra como homem para ensinar para o povo lá dos Estados Unidos, no dia, que dia que é hoje, Mateus? 2 de setembro de 2022, que dá para nascer na terra como ser humano, viver na terra como ser humano e morrer na terra como ser humano e mesmo assim ser crente na presença de Deus. Não precisa ser anjo para ser crente, pode ser humano, que você consegue. Só que até então, lá atrás, a referência que a gente tinha era Adão. Porque olha bem para mim aqui para você aprender uma coisa, isso aqui é muito interessante. Quando Adão ele peca, irmão, ele não só morre não, ele morre e mata a gente. Então nós nascemos em pecado porque o homem pecou. Caio, como assim eu nasci em pecado, sendo que eu não sabia nem o que era pecado? Porque você nasceu desalinhado. Quem dirige aqui? Levanta a mão. Quem dirige? Quem já dirigiu o carro desalinhado? Levanta a mão. Não é BR. Como que é a pista aqui? É só pista? Isso aí mesmo. Você tá nesse negócio... Highway. Falou 3 vezes, tu batiza. Highway. Você tá na highway com o carro, você vai andar, você tá com o carro desalinhado? Quem já andou com o carro desalinhado? Levanta a mão de novo para ver. Aí você está com o carro desalinhado, né, Mateus? Você está com o carro desalinhado? Você solta o carro, a mão, o que ele faz? Ele inclina, não é não? Isso é tu quando nasceu. Que lado que eu inclino, pastor? Você inclina para o pecado, porque ele pecou, Adão pecou. Quando Adão pecou, o nome disso nós chamamos de depravação total, ele depravou a raça humana, ao ponto de quando você nasce inclinado para o pecado. Aí um dia, você vem nessa igreja ou em outra, ouve a pregação do evangelho, vem até a frente, levanta a mão, aceita Jesus.
Jesus ele vem através do Espírito descer na sua vida, e o carro que está desalinhado, quando Jesus entra na sua vida, o que acontece com o carro? Glória. Não alinhou não, Jesus só segurou o volante. Tem gente que acha que está alinhado, né? Fala para esse crente aí, tá não, fala para ele. Não, fala para ele, Jesus é que está segurando o volante, fala para ele. A prova disso, irmão, é que tem vezes que a gente pede para ele soltar, não pede? Ô pastor Mateus, tem situação que acontece com a gente, que o velho homem grita lá de trás, tu fala assim, Jesus, larga esse volante 5 minutos, só para eu fazer do meu jeito. É por isso que não dá para tu aceitar Jesus e largar a igreja, tem que ficar aqui. Porque se ele soltar o volante, o carro desalinha de novo. Aí Paulo falou assim, só tem um lugar que Jesus não vai precisar controlar o volante, porque você vai estar alinhado de uma vez por toda. Onde? No céu, onde o corpo corruptível vai virar incorruptível, e você de uma vez por todas será alinhado para a glória de Deus. Alguém tem esperança nisso aqui? Diga amém. Então quando Adão ele peca, presta atenção, ele desalinha todo mundo depois dele, a gente, nós somos desalinhados. Só que Jesus falou assim, de uma forma proposital, eu vou nascer como Deus, mas vou nascer como homem, para provar para o povo lá embaixo que dá para ser crente. E para provar para ele que eu não preciso ter Adão como cópia, eu posso fazer diferente. Só que Jesus não tem a mesma tentação, já ouvi alguém falar isso, eu falo que é mentira, a tentação dele não é igual, é pior que a de Adão. Quer exemplo? Deus vira para Adão e fala assim, Adão, você pode comer de todo fruto que tem no jardim, eu só te proíbo de comer de um. Coma de todos, só está proibido de comer de um. Por quê? Obrigado, varão. Deus dê muita água na sua vida e prospere, viu? Olha para cá. Olha qual é a ordem de Deus para Adão. Coma de todos os frutos, eu só te proíbo de comer de... Ô Caio, por que Deus falou para Adão comer de todos os frutos e só proibiu ele de comer de um? Para Adão não ter como desculpa a fome para poder comer o que o diabo ofereceu. Então falar que comeu porque estava com fome é mentira. Ele poderia comer de todos os frutos. E qual é a lição que Adão vai dar para a gente? Ninguém peca porque está com fome, irmão. A gente peca porque a gente gosta do pecado. Ninguém peca porque está precisando de fruto. Tem banana, tem kiwi, tem morango. Só que quando a gente olha para o fruto que não pode, é o que atrai. Lá na frente está no texto, proposital, pastor Mateus, pastores Mateus, está escrito aqui. Estando Jesus 40 dias sem comer, o diabo aparece da mesma forma do jardim, oferecendo comida. E Jesus fala, não, eu estou com fome, mas eu vou rejeitar a comida que o diabo está oferecendo. Porque santidade não é uma questão de necessidade, santidade é uma questão de posicionamento na presença de Deus. O primeiro Adão estava com a barriga cheia, o segundo Adão estava com a barriga vazia, e mesmo assim recusou a comida que o diabo ofereceu. Você não precisa usar o argumento de que está precisando de alguma coisa para poder pecar, até porque você serve a um Deus que da entrada e saída, do começo do dia ao final, do seu nascimento até a sua morte, Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Ô pastor, por que então que a gente gosta do pecado? Por que então que a gente é atraído do pecado? Não é porque precisa. Deus nunca vai deixar jovem nenhum, crente nenhum, numa situação de preciso do pecado. Não vai. Só que aí Jesus, ele vai nascer, eu acho tremendo isso aqui. Ele vai ficar 33 anos e meio, aproximadamente, e ele vai começar seu ministério. Como que ele começa? Começa aqui no Jordão. O texto fala que Jesus, antes de poder pregar, ele vai ser batizado. Precisava não tinha profecia que obrigasse ele a batizar. Só que Jesus não é que nem técnico de futebol. Técnico de futebol no Brasil, ele fala o que o jogador tem que fazer, mas não faz. Jesus não gosta desse assunto de falar e não fazer, ele faz junto. Então tudo aquilo que está no Novo Testamento que Jesus deu como ordem, Jesus cumpriu primeiro. Você tem noção disso? Se ele falou batiza, é porque ele batizou. Se ele falou cura, é porque ele curou. Se ele falou discipula, é porque ele discipulou. Então ele falou assim, se eu vou mandar vocês se batizar, fique tranquilo que eu batizo primeiro. Só que aí eu acho interessante, quem está comigo com a Bíblia aberta aí, lê comigo aí no capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio de quê, gente? Vamos lá. Aí, na tradução de vocês, na minha está escrito assim, voltou do Jordão. Mas você vai trocar essa palavra Jordão e vai colocar culto no lugar. Troca Jordão e põe culto. Então aqui está escrito aqui, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, você vai trocar Jordão e vai colocar culto. Vamos fazer um ensaio lá então. E Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do... Só as irmãzinhas, vai. E Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do... Só a gente, então, só os homens, vai. E Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do... Todo mundo junto. E Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do... Cai, por que culto? Porque aqui o céu estava aberto. Tem céu aberto aqui hoje?
Porque aqui a palavra de Deus estava sendo pregada. Tem palavra de Deus pregada aqui hoje? Porque aqui a presença do Espírito Santo desceu sobre o ambiente. Quem já sentiu a presença dele aqui hoje? Então presta atenção, o Jordão era basicamente um culto. Tinha céu aberto, tinha palavra pregada, tinha a presença de Deus, pastor Mateus. E o interessante está escrito aqui, e depois do culto, aqui ele quebra o paradigma. Porque a gente pensa que vem para o culto para ser abençoado. A gente pensa que vem para o culto para quando acabar o culto, Deus abrir uma porta, Deus prosperar, Deus enriquecer. Aí Jesus está dizendo assim, o culto foi tremendo, mas quando acabou o culto, o Espírito Santo que encheu no culto me pegou e me colocou no deserto. Isso aqui quebra a visão nossa. Nós somos pentecostais. É pentecostal essa igreja aqui? O pentecostal gosta de culto forte, irmão. Tem o pastor Mateus aqui que é profeta aí. Não gosta do mistério? É gostoso ou não é aquele culto que você sai daqui renovado pela presença? Não é bom? Só que nós temos um problema. Olha para cá. Nós achamos que quanto mais forte o culto, maior é a vitória depois do culto. Jesus fala, não. O culto aqui foi forte, mas quando acabou o culto, o mesmo Espírito Santo que falou com a gente no culto me levou para o deserto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que culto forte não te prepara para a vitória, te prepara para o deserto. Meu Deus, aleluia. Antigamente, irmão, quando o culto era muito forte, pastor, eu dizia assim, meu Deus, amanhã vai cair 20 mil na minha conta. Hoje em dia, quando o culto é muito forte, já fico preocupado. Porque o dia que eu entendi que culto forte não me prepara para a vitória, quando o culto está muito forte, eu estou sentindo aquela glória, eu falo, amanhã vem pancada. Porque está muito forte. O culto foi tremendo, mas quando acabou o culto, o Espírito Santo falou assim, tu achou que eu te enchi, te renovei para ganhar um carro zero? Não é não, filha, é pro deserto. Não, peraí, pastor, então tu está me dizendo que é para eu faltar nos cultos fortes. Porque tu está me dizendo que culto forte me prepara para deserto. Não, eu estou dizendo para você que deserto você vai de qualquer jeito. Só que tem dois tipos de pessoas, o que vão direto e o que antes de ir para o deserto dá uma passada no culto forte. Oh, aleluia. É por isso que tu é um privilegiado de estar aqui hoje. Sabe por que a pandemia, para quem era crente de verdade, não prejudicou nada? Porque quando a pandemia chegou, a gente estava no culto, irmão. A gente estava cheio do Espírito Santo, chegou atrasado. Posso ouvir um amém por isso? Eu não sei qual vai ser teu dia amanhã, eu não sei o que vai acontecer no teu emprego na segunda-feira, eu não sei o que vai acontecer no domingo. Eu quero dizer para você que se amanhã ou depois, ou semana que vem, tu for colocado no deserto, o deserto vai chegar atrasado. Você passou pelo culto primeiro. Você passou pelo culto primeiro. E o fato de ter passado pelo culto te prepara para o deserto. Você lembra, pastora, quando lá no texto, Faraó falou assim, eu vou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Alguém pergunta, como é que você vai matar? Ele diz assim, Mateus, pega a criança e joga no rio. Para jogar na onde? No rio. Grava isso. Joquebede falou assim, eu vou proteger o meu filho e vou dar vida. Alguém pergunta, como é que você vai dar vida? Eu vou pegar ele e vou jogar no rio. O mesmo rio. Só que quando é Faraó que joga, mata. Quando é a mulher que joga, dá vida. Você parou para perceber que tem gente passando a mesma prova que a tua, tomando remédio para dormir, querendo se matar, e tu está aqui com um sorriso no rosto, dando glória a Deus? A pergunta é, se é o mesmo rio, por que eles estão morrendo e a gente está ganhando vida? Joquebede falou assim, porque meu filho não vai ser jogado direto, eu vou colocar ele dentro de uma arca. Aqui está o segredo da arca. Quem primeiro entra na presença para depois entrar na prova, irmão, está protegido durante a tempestade. Para que serve culto? Para você entrar na arca. Para quando amanhã a prova vir, a água não tocar dentro de você. Eu estou profetizando sobre a tua vida aqui hoje. Eu estou dizendo que esse culto talvez não vai dar o que você quer, mas vai dar a proteção que você precisa e Deus vai guardar você. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Fala para quem está do lado, o culto te prepara para ser protegido no deserto. Diga para esse irmão aí. Irmão, não me engana não, fala com vontade, diga, o culto te prepara para ser protegido no deserto. Diga para ele. Aleluia. Aí Jesus agora vai dar algumas lições para a gente no deserto. Preste bem atenção. E a que mais eu fico apaixonado é essa aplicação aqui, ó, tá aqui. Passado 40 dias, Jesus... Alguém já ficou 40 dias sem comer? Levanta a mão. Crente fica 3 horas. Já quer matar todo mundo, irmão. Né? Qual é a classe que mais come no planeta? Amém. Deus falou desse lado esquerdo aqui, ó. Jesus ficou 40. Agora, Mateus, olha aqui. Escute. Estando 40 dias com fome. O pai que estava no céu viu que ele estava com fome, sim ou não? Percebeu que ele precisava de comida, sim ou não?
Mas quando Jesus falou, tô com fome, quem é que aparece para dar comida? Não é Deus, é o diabo. Não, peraí, pastor, que você está me confundindo. Então quer dizer que quando um filho de Deus, observe, capítulo 3, Deus olha e fala assim, é meu filho. Capítulo 4, o filho está com fome e quem dá comida é o diabo. Por que o filho era de Deus e quem deu o pão foi o diabo? Porque está aqui no texto um detalhe que a gente não percebe. E terminando os 40 dias, não tinha acabado o propósito, estava acabando. Quando Deus olhou para Jesus, no céu Deus anotou assim, só vai ter providência depois do 40. É propósito. Jesus estava com fome, mas ainda não era tempo de comer. A fome dele deu pressa para ter comida. O diabo se atraiu por isso. Por quê? Porque Deus é movido a propósito. O diabo é movido a pressa. Nem sempre quando você está com fome é o horário de comida. Eu tenho que repetir isso aqui. Nem sempre quando você grita dizendo eu preciso muito, é tempo de ter. Então no céu Deus olhou e falou assim, está com muita fome, mas ainda não chegou o tempo da comida. O diabo diz, esse negócio de tempo certo é com Deus. Eu sou movido à pressa. É por isso que eu vou oferecer qualquer coisa. Já tinha um anjo no céu com uma bandeja com os pães preparados para dar para Jesus, mas só ia dar depois de 40 dias. Eu estou dizendo para você, irmão, que quando o diabo aparece para te dar alguma coisa, não é porque ele está cuidando de você, não. É porque ele percebeu o teu nível de pressa. Ele percebeu que você está tão apressado para ter, que tu está disposto a aceitar qualquer coisa que ele der. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, tem um banquete preparado para a sua vida. A pressa não é inimiga da perfeição, a pressa é o melhor de Deus. É inimiga do melhor de Deus. Quando você está muito apressado, você aceita o que o diabo oferece, porque ele se antecipa na frente de Deus, porque Deus não é movido à pressa. Isso é tremendo. Está no texto assim, pastor Mateus. E chegando Esaú da caça, chegando Esaú da onde, gente? Crente gosta de carne. Amém? Amém. Fechou? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu poderia perguntar 1000 coisas para o povo daqui. O que eu perguntei é, o preço da picanha é barato mesmo aqui? Que no Brasil está R$80. Quando eu cheguei aqui, que eu descobri o preço, eu falei, vou importar. Ei, chegando Esaú da caça, vamos lá, você não precisa ser um gênio da teologia para entender. O que ele foi fazer na caça? Ora. O que a gente caça na caça? Carne. Chegando ele da caça, com a carne na mão. Quando ele chega, pastor Mateus, ele larga a carne. Olha a frase que ele vai dizer. Tá Jacó ali, tá ele aqui, ele diz assim, Jacó, faz uma sopa que eu estou morrendo de fome. Eu parei aqui. Eu travei nesse texto. Porque eu falei, se o homem chegou da caça com carne, por que ele largou a carne e falou assim, faz uma sopa que eu estou com fome, ao ponto de trocar primogenitura por causa de uma sopa de lentilha? Irmão, sopa mata a fome de alguém? Sopa nem janta é. Há quem diga que é janta, não é. Está repreendido em nome de Jesus. Sopa não é janta. Sopa é um negócio que a gente toma depois da janta. Senti que Deus falou contigo, varão. Usa essa mensagem contra os opositores em casa. Estou todo arrepiado. Gente, há quem diga que sopa não é janta. Eu declaro isso hoje, nessa igreja. Não é. É um negócio que você toma antes ou depois, mas não é. Pastor, se sopa não é janta, por que ele quis trocar a carne, que de fato mata a fome, e pegar a sopa? Porque naquela época não é que nem hoje, que purifica no tempo que a carne vem pronta. Tinha que limpar, tratar, purificar, lavar, assar. Ia demorar muito. Por que ele trocou a carne pela sopa? Porque o problema dele não era fome, era pressa para comer. Fome, Deus entende. Pressa, Deus não gosta. Porque quem tem pressa troca carne e engana o estômago com sopa. É por isso que tem crente, por causa da pressa, largando o melhor de Deus para enganar o estômago com o mundo. Meu Deus, olha aí, hein? Tá ligado? Tudo isso porque não quer ter a paciência de esperar a carne ficar pronta. Aí Deus está aqui fazendo tua carne, está vendo tu se lambuzar na sopa. Diz, vou demorar mais um pouco. Vou deixar sua carne de lado, porque seu estômago já está preenchido. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aguarda mais um pouco essa carne. Aleluia. Deus está limpando. Fala para quem está do lado. Deus está limpando. Fala para ele. Fala, Deus está fazendo tua carne já. Fala para ele. Diga assim, não engana o estômago. Aguenta mais um pouco. O que é de Deus vai preencher tua vida de uma vez por todas. Oh!
Eu faço parte de um ministério muito abençoado chamado Palavra de Vida. Você vai ver no meu Instagram lá na cidade do Guarujá. E aí, durante um tempo, eu liderei os jovens junto com um pastor, numa outra congregação nossa. Né? Liderei os jovens para nunca mais na minha vida, viu, Mateus? Porque eu envelheci acho que uns 5 anos, irmão. Assim, 3 meses, sabe? 4. Se for pior. Aí chegou meu irmão para mim e falou assim: pastor, falei com Deus. Falei, legal. Falou o quê? Falei para Deus que Deus tem até o final desse ano para dar meu marido. Falei, até quando? Até o final desse ano, Mateus. Você deve ouvir coisa pior, né? Deus tem até o final desse ano para me dar alguém para casar. Eu falei, e por acaso, talvez, não der. Eu pego o primeiro que vier na frente de casa. Irmão, deixa eu falar um negócio para tu aqui. Tu não consegue nunca acelerar o processo, mas atrasar tu tem esse poder. Pastor, eu tenho certeza que Deus estava com o marido dela na mão. Quando ela falou isso, Deus falou assim, agora você vai ficar aqui. E vai demorar mais 2 anos para chegar. Eu falei, filha, se tu não tivesse falado isso, ele ia chegar amanhã. Mas tu falar essa frase, eu acho que tu incomodou o pai no trono. Ela, não, Deus sabe que tem até o final do ano. Não arrumou ninguém no final do ano. No outro ano, o primeiro que veio, ela casou. Está com a vida completamente destruída hoje. Ele se revelou que não era. Caio, mas ela tinha necessidade de casar. Deus não tem problema nenhum com necessidade, Deus tem problema com pressa. Quem tem pressa, larga carne e pega sopa. Mas profetiza que aqui tem uma geração que vai esperar o tempo da carne ficar pronta. Deixa eu profetizar, levanta a mão direita assim para cima, assim, ó. Eu profetizo na sua vida que a tua carne está no tempo certo. Deus não está atrasado, Deus não está demorando, Deus está preparando para entregar o que é melhor. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Tem uma coisa em Jesus que eu sou apaixonado, que você nunca vai ver Jesus no Novo Testamento com pressa de nada. Nunca, nunca. Você nunca vai ver com Jesus com pressa de fazer milagre. Por exemplo, quer um exemplo? O texto fala que ele chega no ambiente e Jairo chega para ele e fala assim, minha filha, tem pai de menina aqui? Levanta a mão, tem pai de menina? Pai de menina? Quem é pai de menina sabe o que eu estou falando, né? Ali, a novinha. Irmão, pai de menina sabe que quando a menina dá uma febre, às vezes está quente do sol, não é nem febre. O pai já fica desesperado. É ou não é? É ou não é? Ele chega e fala assim, Jairo, minha filha está horrivelmente doente, está quase morrendo. Olha o que Jesus faz, presta bem atenção, eu gosto desse texto. Jesus fala, vamos lá curar. Quando ele está indo, pastor Mateus, uma mulher toca nele, a gente não sabe nem o nome. Quando toca, ele para, só que está assim no texto. O poder saiu dele, foi para ela e curou. Se já curou, não é só seguir viagem. Mas ele para, porque o tratamento ali não é com ela nem com a menina, é com o Jairo. Jesus para e fala assim, alguém me tocou. Só que, irmão, a menina está morrendo. Jairo está com pressa. Mas eu vou repetir, Jesus não é movido a pressa. Aleluia. Ele é movido a propósito. A tua agonia não vai agoniar a Deus, a tua pressa não vai apressar a Deus, a tua velocidade não vai acelerar a Deus. Jesus tem um tempo e ele vai cumprir esse tempo. Ele para e fala assim, Mateus, alguém me tocou. Aí Pedro, para ajudar o coitado do Jairo, fala assim, Jesus, está todo mundo apertando o Senhor aqui. Olha o tanto de gente. Aí Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu poder e eu só saio daqui quando a pessoa que tocou falar que tocou. E Jairo, se tivesse relógio, já está aqui assim, ó. Meu Deus do céu, eu cheguei primeiro. A mulher já tocou, já recebeu o poder, já está curada e ele quer saber quem é a mulher. E minha filha lá. A pior parte do texto é essa aqui, ó. Está escrito assim. Então a mulher revelou-se quem era, está assim no texto, varão, escuta. E veio até Jesus e lhe contou toda a história. Tu já viu uma mulher contando toda uma história? Irmão, pode esperar aí, senta e espera. Agora escute a pior parte, quando Jesus chega lá, está no texto. O servo sai de dentro da casa dele e fala assim, Jesus, não precisa mais perturbar o mestre. A menina que estava viva, morreu. Jairo entende que ela morreu no tempo que ele parou para atender a mulher. Sendo que ele havia chegado primeiro. Só que sabe o que eu acho tremendo? É que tu não vê Jairo reclamar. Tu não vê Jairo murmurar. Tu não vê Jairo discutir. Jairo fecha a boca e entende. Quando ele entende, Jesus fala, é isso que eu queria. Tem milagres que Jesus demora de propósito só para ver teu comportamento.
Pastora, tem pessoas que Deus abençoa do nosso lado, diz assim, vou abençoar do teu lado para ver a tua reação. Tu chegou primeiro, é crente há mais tempo, o novo convertido está com aquilo que tu quer, e tu não vai receber só para ver o que tu vai fazer. Ela chegou depois, saiu primeiro abençoada, a tua bênção piorou, e já falou assim, Jesus, eu entendo. O Senhor faz o que o Senhor quer fazer. Jesus diz, então agora eu vou entrar e vou ressuscitar essa menina. Porque eu vou ensinar para os jovens dessa igreja que paciência também produz milagre. Deixa eu repetir isso aqui. Paciência também produz milagre na presença de Deus. Pega na mão de um crente aí e fala para ele, paciência produz milagre. Fala para ele. Fala para o outro irmão, paciência produz milagre. Oh, aleluia. Paciência produz milagre. Paciência produz milagre. Eu vou encaminhar para o encerramento. Está no texto. Capítulo 3, quando Jesus está sendo batizado, os céus se abrem. Quem está comigo, diga amém. Os céus se abrem. Quando o céu se abre, Deus dos céus fala assim, esse é meu filho amado. Quem foi que falou isso? Deus. Quem falou isso? Deus. Alguém já ouviu alguma coisa da boca de Deus a seu respeito? Você sabe quem você é diante de Deus? Você já ouviu Deus falar quem você é? Porque se você não ouviu, só você abrir a Bíblia em casa que você vai entender um pouco. Agora olha para cá, o difícil não é ouvir o que Deus tem ao nosso respeito. O difícil, pastores Mateus, é que no capítulo 4, o diabo ouviu o que Deus disse. E no capítulo 4 ele falou assim, se é filho, prova, faz a pedra virar pão. O problema da nossa geração não está em ouvir o que é, está em querer provar o que é. E toda vez que alguém chega para você e fala, prova o que é, nunca é Deus, é o diabo. O diabo diz, se tu é filho de Deus, eu quero comprovações da paternidade. Aí que tá. Na cabeça do diabo só é filho de Deus quem faz pedra virar pão. Na cabeça do diabo só é filho de Deus quem se joga e cria asa. Na cabeça do diabo só é filho de Deus quem faz milagre acontecer. Na cabeça de muita gente só é filho de Deus quem está com um carro da última geração, com um celular mais caro, com a mansão mais cara. Jesus, ouvindo todas aquelas propostas, disse, eu sou filho. Não vou fazer pedra virar pão. Não vou me jogar. Porque eu sei quem falou quem eu sou. E quem sabe aquilo que é, através da boca de Deus, não perde tempo tentando provar nada para o diabo ou para seu ninguém. Uma vez que você ouve Deus falar quem você é, você não perde tempo provando nada para ninguém. Se você é filho, você provando ou não provando, você é filho e pronto, acabou. Pastor, eu vou provar que eu sou filho, tendo uma vida boa. Eu gostei da nota do Instagram um tempo atrás lá no Brasil, acho que aqui nos Estados Unidos aconteceu isso também. Nos Estados Unidos, o Instagram lançou a nota, quando ele tirou o número de curtida das fotos. Quem lembra disso? Que as fotos foram tiradas do número de curtida. Eu fui acompanhar a nota, né? Por causa do marketing, quando eu fui ver a nota lá, o Instagram colocou uma nota, no português a palavra usada foi essa. Tiramos porque os usuários estão idiotizados. Eu me prendi naquela frase ali, naquela palavra. Eu falei, por que idiotizados? Quando eu fui ver o termo, a equipe do Instagram entendeu que as pessoas estavam destruindo famílias, finanças, reputação e se matando por causa do número da curtida. E eu vi especialistas dizer que tinham pessoas que não tinham um dinheiro em casa, não tinha comida para comer, mas quando você entrava no Instagram, era uma vida maravilhosa. Eles tiraram o número de curtida exatamente para tentar arrumar esse aspecto. E qual era a ideia de quem usava? Não me interessa quem eu sou, interessa o que as pessoas pensam quem eu sou. Jesus diz, não, no reino é diferente. No reino não interessa o que pensam, interessa o que de fato você é. No reino não interessa o que as pessoas acham, interessa o que Deus falou ao teu respeito. Se você é filho, você é filho. Se Deus te adotou, Deus te adotou. Se você é, provando ou não provando, você tem a paternidade de Deus na sua vida. Tem uma história do Thomas Edison que eu sou apaixonado e eu encerro aqui. Thomas Edison, quando tinha 9 anos de idade, alguns conhecem essa história, ele chegou em casa e ele recebeu uma carta da professora para a mãe dele. Só que ele não sabia ler, 9 anos de idade. Escute, não sabia ler. Ele pegou a carta, e essa história falou comigo, marcou a minha vida com Deus. Porque ele pega essa carta, o líder, e leva para a mãe e dá. Quando a mãe vai ler essa carta, ela começa a chorar lendo a carta, a mãe de Thomas Edison. Ela começa a ler a carta e chorar. Ela chora. E o menino ansioso. O que está escrito na carta? A mãe falou assim, filho, está escrito aqui que você é tão gênio, tão esperto, tão inteligente, que você está acima da cabeça dos alunos da escola.
A professora tirou você de lá para você estudar comigo em casa, porque amanhã você vai ser um gênio, você vai ser maior do que eles, por isso não dá para vocês estudarem na mesma sala. O menino começou a brincar, gritando na rua: eu sou um gênio, eu sou maior do que os meus colegas. Ele cresce, estuda com a mãe, se forma, ele cria tudo que ele criou, todos os projetos, todos os prêmios, você sabe da história. E quando a mãe dele falece, um dos homens mais ricos daquele lugar, Thomas Edison volta no apartamento da mãe e ele vai tirar os móveis para poder vender o apartamento dela. E quando ele pega as cômodas, ele vai abrir uma gaveta e ele acha a carta que a mãe recebeu com 9 anos de idade. Ele dá um sorriso porque na cabeça dele aquela carta credenciava quem ele era. E ele pega a carta e enche o peito e diz: eu sou um gênio desde novo, deixa eu ler de novo quem eu era. E quando ele vai sentar, para a surpresa dele, está escrito: o seu filho tem retardamento mental. Ele não consegue acompanhar o ritmo dos demais alunos. Nós estamos tirando ele da sala, para quem sabe, talvez, o desempenho dele se evoluir com a senhora. E ele chora no quarto. Porque ele entende: eu não sou o que sou por aquilo que a professora falou. Eu sou o que eu sou graças àquilo que minha mãe leu ao meu respeito. Oh, Jesus. Olha bem para mim aqui, eu estou pregando para jovens aqui que o diabo escreveu uma carta ao teu respeito. Sabe qual é a tua sorte? Que Jesus pegou essa carta na mão. Oh, Jesus. Jesus, ele pegou essa carta na mão. Olha para cá, Jesus pegou essa carta na mão. E ele leu totalmente o contrário daquilo que o diabo escreveu ao teu respeito. Você não está aqui graças ao que o diabo escreveu, você está aqui graças ao que Jesus leu ao teu respeito.